E aí, professor, voltando um pouquinho para essa sua área dos concursos, né, que o senhor é procurador-geral do Estado, e o senhor passou em 2010. Mas antes o senhor já tinha sido aprovado pelo MPF. E aí a gente queria saber um pouquinho de como foi essa preparação. O senhor disse que o MPF não foi nem tanto, não sei direito como foi, mas como foi isso? Olha, o MPF era para. Eu fui técnico do MPF, passei no concurso de técnico quando eu estava na época da graduação. Daí, se eu falar que eu não estudei muito. Assim, estava no metrô, sabe, assim, 10 minutos ao tempo do metrô até a minha casa, até a Sé, que era onde ficava a faculdade. Só que era uma outra época, né? Não dá para a gente comparar com agora, porque as pessoas pensam, pô, então o cara era muito bom. Não, não é isso, é outra época. Naquela época que eu prestei, você vê como era mais fácil. Todo mundo que tirou a nota mínima foi chamado. Você acredita um negócio desse hoje em dia? Será que todo mundo que foi acreditado foi chamado? Acontece isso hoje? Não, não vai acontecer isso hoje. Não é verdade? Então, não dá para comparar aquele momento com o momento atual, entendeu? Daí, só que foi assim, coincidiu também de chamar todo mundo, porque foi um concurso nacional. E daí as primeiras pessoas que passaram foram mandadas para o norte. E daí muita gente foi desistindo. Muita gente foi desistindo. E daí, quando eu fui nomeado, depois no final do concurso, eu já fui nomeado e ainda consegui ser nomeado para São Paulo, pô, do lado de casa. Foi uma sorte desgraçada. Daí os caras que tinham sido nomeados antes de mim com uma colocação melhor ficaram no norte e tinham que ficar lá 3 anos. É uma coisa, as coisas malucas do direito brasileiro. E eu fiquei lá, tranquilamente, lá do lado de casa. Né? Então foi basicamente isso. E foi uma experiência muito bacana. Eu aprendi muita responsabilidade, aprendi muita humildade também, porque você trabalhar com a galera que às vezes não é tão bacana, é bacana, não posso reclamar de nada, mas você vê que tem eu dei sorte de trabalhar com pessoas excepcionais. Mas você via que tinha algumas pessoas, por exemplo, que tinha um elevador privativo do procurador, as coisas que daí se aprende para não. Mas eu dei sorte de sempre trabalhar com um pessoal muito que não tinha esse tipo de cabeça, né? Então, e daí isso acaba ensinando a você de como você quer ser e como você não quer ser, quando você eventualmente chegar no lugar que você gostaria e tal. Então, foi uma experiência muito boa, foi muito legal mesmo, foi muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida, assim, que eu acho que a realidade do concurseiro é muito diferente da realidade que você vive quando você passa no concurso. E eu queria saber se isso que eu acho é verdade, tá entendendo? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito em marcar X e não na realidade que vai viver quando passar definitivamente. O senhor sentiu alguma diferença? Como foi essa adaptação ao IPF? Se foi muito difícil ou se foi bem tranquilo? No MPF, quando eu fui lotado primeiro numa área bem administrativa mesmo, que era a coordenadoria de administração, né? E daí eu trabalhava assessorando a coordenadora de administração na época, que é uma servidora excepcional. Não era procuradora, era uma servidora, mas acho que talvez uma das principais servidoras públicas que eu conhecia, assim, de exemplo de como lidar com o público, como lidar com o serviço público mesmo. E daí ela me confiou, já bem um menino com 20 e poucos anos, 22 anos, ela me colocou como a indicação dela para a comissão de licitação. Daí você imagina, ser um moleque, não sabe o que está acontecendo, e virar o membro da comissão permanente de licitação do órgão que é o Ministério Público Federal. Pô, daí eu tive que aprender, né? Você vai aprendendo na prática, e daí, na verdade, o que aconteceu foi que eu nem sabia, estava me preparando para o concurso de procurador, porque são as 4 principais matérias do concurso de procuradoria, né? Administrativo, constitucional, processo civil e tributário. Então, eu comecei a aprender administrativo lá, e depois eu fiquei lotado num gabinete de tributário. Eu recebi um convite para trabalhar assessorando um procurador regional na área tributária. Então, daí, eu acabei, das 2 matérias que eu acabei me familiarizando, uma eu já gostava, processo civil, e daí o resto foi o que aconteceu. Daí eu vi que que a procuradoria era o caminho natural, porque eram as matérias que eu estava mais familiarizado. Então, foi o caminho natural, não foi um negócio que planejei ir para a procuradoria, não. É um negócio que eu trabalhava com administrativo, trabalhei depois com tributário, e sempre trabalhando. Daí comecei a dar aula em civil, já numa faculdade lá,
em São Paulo, e daí fui, sem querer, me preparando para o concurso de procuradoria. Né? Não foi um negócio que eu planejei prestar a procuradoria. Isso não foi assim que aconteceu. O cara que fala assim, eu planejei fazer isso. Agora, a realidade ser muito diferente, muito diferente. Né? Ninguém imagina, assim. Tanto é que, mesmo quando eu vim para cá, eu falei, não vou trabalhar com tributário. E daí eu fui lotado no tributário e fiquei no tributário até hoje. Daí hoje, se eu tenho a oportunidade de sair, eu não saio. Já tive e não quero sair, entendeu? Porque eu gosto. Porque às vezes as pessoas planejam muito, muita coisa dá certo, mas muita coisa acontece completamente diferente. A vida, ela leva a gente para um caminho completamente diferente. Eu vim para cá numa ideia inicial, pensando em voltar. Eu conheci minha esposa, tipo, me apaixonei pelo lugar, me apaixonei por ela, tipo, quis ficar aqui, não quis mais voltar. Quando eu fui nomeado para lá, eu fui lá visitar o lugar, não me senti lá. Conheci, tenho muitos amigos lá. Eu fui lá visitar, tinha até meu birô lá. Eu ia trabalhar em tributário também, eu ia ficar na contestação de ISS. Seria esse o setor que eu iria trabalhar. Daí eu cheguei lá e falei, puta, não tem nada a ver comigo, velho. Isso aqui eu gosto de estar lá e tal. Daí eu peguei e foi quando você vê que tem coisas que são mais importantes, às vezes, do que o trabalho em si. Eu acho que o trabalho é muito importante, tal, mas o que está em volta do trabalho, se sentir bem com o trabalho, às vezes é mais importante do que outra coisa. E mesmo na procuradoria, se eu trabalhasse em algumas áreas, eu ia ficar um pouco infeliz. Né? Se eu trabalhasse na procuradoria, por exemplo, na área de saúde, eu ia sofrer muito, vendo as pessoas pedindo medicamento e tal, você acaba se sensibilizando. Então não dá para trabalhar nessa área, eu não seria um bom procurador nessa área. Entendeu? Então você tem que saber mesmo o lugar que você está, senão você vai ter algum problema, né? Quando o senhor prestou o concurso para procurador do estado de Pernambuco, o senhor prestou para outros estados também ou só para isso que chamou a atenção? De procuradoria do estado, na época, assim, eu tinha acabado de defender o mestrado, daí eu tinha prestado da procuradoria de São Paulo, eu já tinha passado para procurador do município de São Paulo, e daí eu prestei o concurso a procurador do estado de São Paulo. Daí eu tinha ido para a segunda fase e abri o concurso para a PGE daqui. Daí eu me inscrevi para uma PGE daqui e tinha aberto também da PGE do Rio Grande do Sul. Daí eu me inscrevi da PGE do Rio Grande do Sul também. Daí o que aconteceu? Eu fiz a prova aqui, foi em novembro, a primeira fase, de 2009 isso. Daí eu fiz a prova em novembro e daí anularam a prova de São Paulo, a primeira fase. Porque naquela prova eles copiaram uma prova de Pernambuco, a prova de tributário de Pernambuco do concurso de 2004, que foi o anterior ao meu, eles copiaram a prova inteira, daí anularam a prova. Então daí eu falei, passei para a segunda fase de Pernambuco e agora vou ter que fazer de novo a primeira fase do de São Paulo. E daí marcaram para o mesmo dia, a segunda fase do daqui com a primeira fase de São Paulo. Daí foi a primeira escolha que eu tive que fazer por Pernambuco, né? Daí eu falei, eu vou fazer Pernambuco, eu tô sentindo que é lá, né? E é uma coisa mais de sentimento, eu tô sentindo que vai ser lá. E quando eu peguei a prova da segunda fase, eu falo isso, porque foi a sensação. A hora que eu vi a prova, era o que eu tinha estudado na semana, era aquela coisa que, sabe, que era coisa botando na cabeça. Daí eu falei, caramba, eu vou passar. Eu comecei a ficar ansioso, falei, eu vou passar, porque eu sei tudo que tá aqui na prova, eu sei tudo que tá aqui, eu vou passar e tal. E daí eu peguei e falei assim, calma, relaxa, faz a prova. Aí depois, eu tinha tanta certeza que eu ia passar que eu saí da prova e comecei a organizar a minha vida. Daí quando saiu a nomeação, saiu o resultado que eu já sabia que ia dar certo, eu já estava tudo organizado já para vir para cá. Daí não teve problema nenhum. E daí a prova de Rio Grande do Sul seria em janeiro. Daí eu nem fui fazer já. Eu estava com certeza que ia passar aqui. Eu nem fui prestar a prova do Rio Grande do Sul. Fiquei por essa daqui mesmo. Aí foi isso. Que legal, professor. E esse início da carreira na advocacia pública, né? Como foi? Foi difícil, porque você não sabe, né? Você não tem A gente pensa que a faculdade vai dar todos os caminhos para a gente, não dá, né? A gente sabe que a parte prática a gente não só vai vivenciar fazendo mesmo, né? Daí o pessoal chegou lá, deu o curso de 2 semanas para a gente. Na verdade, era uma apresentação de cada secretário de Estado daquele momento, falando como é que funcionava cada uma das secretarias. Daí depois o pessoal, boa sorte e um abraço. Daí você veio para cá, daí o cara chega e começa a chegar uma pilha de processo, daí você tem que aprender e
e vai se virando. Você vai aprendendo fazendo, né? E daí não é um negócio que, por exemplo, tinha familiaridade. Eu nunca tinha tido aula de execução fiscal na minha vida. Tipo, não era um procedimento que eu estava acostumado, que eu tinha trabalhado. Daí eu fui trabalhar justamente com esse procedimento. Daí você aprende na marra, não tem como, não tem muito o que fazer. Você vai. Por isso que às vezes eu lembro quando às vezes eu pego algum estagiário na PGE que ele chega e fala assim: ah, mas eu não tenho um modelo. Daí eu falo: pô, mas eu nunca vi isso. Daí eu falo: também não, vai lá, faça lá que você vai dar conta, entendeu? Porque você tem que botar a cara para fazer, né? Não adianta você querer esperar que o mundo vai chegar e te dar alguma coisa. Pô, isso não existe, cara. É que é o que às vezes eu acho assim de alguns comportamentos que não falo que é da geração atual de vocês, ou não é isso, mas eu vejo que muita gente hoje espera que a faculdade faça tal coisa, e na verdade não é a faculdade. Se vocês não tivessem interesse, vocês não estavam hoje discutindo ou perguntando para os professores e tal. A faculdade ela te dá caminho, só que você que tem que ir atrás, né? Você que tem que buscar, né? E para trabalho é a mesma coisa, eles não vão te dar um modelinho pronto para você resolver com um monte de assessor, pô, isso não existe. Né? A gente chegou aqui, eu lembro que na primeira semana eu cheguei com um colega para a sala do procurador-chefe regional na época, e falei assim: olha, chegaram 100 processos, e agora? Ele, puxa, chegou 100 processos, cara. Ó, fala, isso está esquecido, tem esses 500 aqui que o pessoal que estava antes de vocês, que estava aqui de Santa Cruz, leva lá para a sala de vocês que vocês já vão fazendo, já deu caramba, velho, por que eu entrei nessa sala? Porque você não sabe porque a realidade é essa, né? O povo não está muito assim, vocês têm que se virar, e tem que dar conta e pronto. É um conceito que eu já escutei da minha avó, e é uma coisa que eu percebi muito na sua história, é que o senhor acreditava em si e naquilo que estava fazendo. E, assim, é isso que muitas vezes falta nos estudantes, como o senhor falou, assim, talvez na geração. A gente fica esperando que as pessoas deem as indicações para que a gente faça o trabalho e a gente não acredita na gente. Então, assim, é uma coisa que eu vi muito o senhor falando. Eu sabia que eu ia passar naquilo ali, eu sabia que eu tinha estudado. E a gente fica: será que eu estudei mesmo? Olha, se você não acreditar em você, já acabou já. Não vai dar certo. Tipo, porque todo mundo vai falar para você para baixo, vai te jogar lá embaixo e tal. Tipo, se você se jogar para baixo, daí que fica pau, né, o negócio, né? Daí fica mais difícil, né? Na verdade, não. Imagina isso daí. Porque se eu não tivesse esse espírito, é igual você chegar numa festa. Aí, Iago, você vai chegar lá, por exemplo, ver, que nem quando eu cheguei para conhecer minha esposa. Eu vi minha esposa, vi uma mulher bonita, estava conversando com o Adrielmo. Até minha esposa, quando eu conheci ela, conversando com o Adrielmo. Daí eu cheguei, eu falei: pô, se você não acreditar que ela poderia me dar alguma chance, pô, daí você fica lá, você vai ficar sempre naquela expectativa. Pô, será que dá? Será que não dá? Tal. Então, você tem que ir, meter a cara e resolver, pô. A ideia é essa, não pode ter muito medo de errar, não. Você tem que ir, tentar, até que uma hora dá certo. Professor, hoje eu acredito que seja um dos maiores sonhos da maioria dos acadêmicos de direito, que é prestar um concurso público, chegar a passar e, com o desenvolver daquela carreira, vir a ser, de certa forma, promovido para um estado maior daquela determinada atividade. E com o senhor não foi diferente. O senhor, de certa forma, prestou um concurso para a PGE, passou, e com o desenvolver da atividade veio a ter oportunidade de ser promovido na atividade da Procuradoria. Então, o senhor optou por ficar em Caruaru. Então, o que foi primordial para o senhor em optar nessa escolha, em ficar em Caruaru e não ir para o Recife? Na verdade, a Procuradoria é um pouco diferente, Iago. Eu concordo com você. Quando, por exemplo, eu tive a primeira oportunidade de ir para Recife, que a Procuradoria do Estado é um pouco diferente, né? A gente só tem aqui em Pernambuco Recife, que é a sede, Caruaru, Arco Verde, Petrolina e Brasília. Né? Então, você só tem essas localidades que você pode ficar. De Caruaru, você pode ficar também lotado em Garanhuns. Na minha época não tinha Garanhuns, né? Hoje tem
são 2 colegas que estão lá trabalhando, 2 pessoas, 2 grandes colegas que trabalham lá em Garanhuns. E quem está em Petrolina pode ir para Salgueiro também. Mas são essas as localidades possíveis, né? Daí, quando eu tomei posse, eu podia escolher Caruaru, Arco Verde ou Petrolina. E daí, aquela ideia de ser professor, eu sabia que ia ter a UPE de Arco Verde, ainda nem tinha. Daí eu não sabia, não conhecia Caruaru ainda, eu pensei que na minha colocação não ia dar para ficar em Caruaru, né? E daí a opção era o Petrolina ou Arco Verde. E daí eu peguei e falei assim, vou para Arco Verde, já tinha entrado em contato com um colega meu de concurso, que hoje é um amigão que eu tenho dentro da carreira, que é o Rômulo, que é o chefe de lá, que passou em segundo no concurso e optou por estar em Arco Verde. Então, é fácil você conversar com ele, né? Ele poderia ter ficado em Recife desde o começo, né? Ele sempre optou por Arco Verde por ser de lá e tal. E daí eu já comecei a conversar com ele, eu iria para lá. Só que daí, na hora da escolha das vagas, apareceu mais uma vaga para Recife, e com isso apareceu mais uma vaga para Caruaru, daí eu pude escolher Caruaru. E daí eu ia escolher Arco Verde mesmo assim, só que daí um amigo meu, que na PGE, que ele tinha ficado uma colocação melhor que a minha, ele falou assim, e aí, vai escolher para Caruaru e tal? Nem conheci naquele dia da escolha das vagas, que a gente entrava um por um na sala do Conselho Superior para escolher a vaga. Daí eu falei, acho que eu vou escolher Arco Verde. Daí o cara, pô, por que você vai fazer isso? Pô, você vai sair de São Paulo e vai para Arco Verde, fica em Caruaru, não sei o quê. Daí eu fiquei assustado. Ele falou, cara, você conhece Arco Verde? Eu falei, eu vi uma foto, né, no Google. Falei, era verdinho, bonito, tinha um morro bonito e tal. Ele falou, cara, não faça isso, vá para Caruaru, vá por mim, depois você consegue, se você não quiser, você vai ter um monte de gente para trocar com você para Arco Verde e tal. E daí eu peguei e escolhi Caruaru, foi essa a escolha de Caruaru, né? E daí depois aqui dentro eu já fui gostando da cidade, comecei a dar aula na SES, e eu percebi que na carreira de procurador do Estado, a gente não precisa estar na localidade A ou B para você ser promovido, né? Você pode estar aqui e ser promovido. Você só tem uma dificuldade por estar longe da esfera de poder, vamos dizer, do órgão decisório, de você conseguir ser promovido por merecimento, né? Então, daí você acaba sendo promovido por antiguidade. Eu já estou no penúltimo nível da carreira, mas a minha expectativa de chegar no último nível é daqui a uns 10 anos, porque tem pouca mobilidade hoje em dia, 10, 15 anos, sei lá. Mas daí, naquela época, foram várias opções. Eu recebi uma vez um convite para ir para uma gerência de uma secretaria, daí eu não quis também, porque já estava aqui em Caruaru, fui gostando da cidade. Daí depois conheci minha esposa é daqui, né? Conheci aqui, daí virou minha família aqui, comecei a ter muitos amigos aqui na região. Aí depois comecei a também ter um escritório privado, que a PGE permite isso, daí acabou que o escritório, sendo os clientes daqui, os amigos daqui, gostar de viver numa coisa mais tranquila. Eu, por exemplo, dou aula em Recife, na UPE de Recife. Mas eu dou aula e volto. Não é lá a minha cidade, você está entendendo? Eu me sinto de lá, adoro ir para lá e tal, dar minha aula, adoro dar aula lá, mas não é lá o lugar que eu me sinto bem, entendeu? Eu me sinto bem aqui. Não sei se é porque eu nasci no interior e estou voltando para o interior, só fui morar um tempo em São Paulo, não sei se é esse o motivo. É porque eu não vejo essa dificuldade hoje em dia com o meio, que nem a gente está conversando agora, cada um na casa de cada um. Pô, hoje em dia você não precisa estar vivendo num determinado local para você ter acesso às coisas, entendeu? Eu não acho que Caruaru deixa a desejar por nenhuma cidade que eu conheci, assim. É lógico, poderia ter mais parque, poderia mais ter espaço público, poderia, né? Poderia ser uma cidade menos desigual, poderia, mas vai explicar para as pessoas que moram aqui que aqui não é bacana, que aqui não é legal. Não dá para explicar. Quem gosta de Caruaru, gosta de Caruaru e pronto, né? Tem gente de Recife que não consegue sair de Recife. Tem gente que é de Caruaru e não consegue sair de Caruaru. Eu gosto de Caruaru. Não tem muito o que explicar em relação a isso. É sentimento, né? Você sentir que você pertence ao lugar e tal. Eu acho que é mais isso, né? Então, você é um dos professores com mais regularidade, assim, de produção acadêmica. E suas produções e trabalhos são reconhecidos pela jurisprudência, pela academia, no Brasil inteiro.
Eu queria perguntar, assim, como é identificar as suas obras citadas pelos tribunais Pô, quando superiores? você tem um trabalho referenciado, você fica muito feliz, né? Que sinal que não é só você que leu aquilo. Porque quando você escreve uma coisa, você pensa que só você se importa com aquele trabalho, né? E daí que outra pessoa leu, isso é bem bacana. Então, tipo, eu fico feliz com isso, mas por exemplo, teve um trabalho que eu escrevi com a minha esposa e com o meu irmão em fevereiro, e ele saiu agora, sei lá, foi citado no TJ do Rio de Janeiro, né, agora recentemente. A gente descobriu e tal, e daí, na verdade, ele falou assim, ó, tem esse entendimento, mas eu adoto o entendimento contrário, porque o tribunal falou dessa forma, ele falou, ó, tem esse entendimento desse pessoal aqui, mas eu não concordo com ele. Mas mesmo quando acontece esse tipo de coisa, eu fico feliz, porque eu costumo falar que quando a gente critica alguém, critica um autor, a ideia de um autor, quer dizer que você respeita esse cara. Se você não respeitar, por que você vai citar o cara, na verdade? Então, eu fico só feliz só quando o cara cita, até para descer a lenha, para criticar, né? Eu tenho um amigo que uma vez eu conheci eu tenho até o livro dele aqui, deixa eu ver se estou com o livro dele aqui perto, é um livro excelente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se ele está... Eu não vou achar agora, não. Mas ele é um professor da Bahia, chama Cícero Dantas Bisneto. É juiz lá na Bahia e tal. E eu estava naquelas jornadas de civil lá em Brasília. Daí, quando você vai falar o enunciado, ele estava do lado, lá não conhecia. Daí ele pegou, daí eu falei, Silvano, que você tem que se apresentar, sou Silvano, de Caruaru, pá. E daí ele pegou e falou assim, depois que eu falei, ele falou assim, você escreveu um trabalho sobre dano evento, dano prejuízo no mestrado? Eu falei, pô, fui eu que escrevi, foi meu mestrado. Ele, pô, eu estou usando no meu mestrado na Federal da Bahia. Eu falei, pô, que massa, cara, fiquei amigo do cara. Aí depois ele me mandou o livro de presente, e ele criticou o trabalho, mas, pô, só o fato do cara ter lido, já deixa você feliz, né? Quando você está pesquisando, o que você quer é isso, que a sua ideia ela seja lida, ainda que seja para ser rebatida, né? A ideia é exatamente essa. Eu fico muito feliz mesmo. Eu estou tentando essa semana escrever outro, junto com a esposa. Ela fez a parte dela, eu que estou atrasado com a minha, porque eu estou com um monte de trabalho e não estou conseguindo dar conta, mas eu acho que também tem um potencial para ser discutido bem interessante também. Né? E essa experiência que eu não vivia muito de você escrever a 4, a 6 mãos, é uma experiência muito legal também, que eu acho que vocês já estão vivenciando, escrevendo vocês, um colega com outro colega. Eu acho que é uma coisa muito própria de outras áreas da ciência, por exemplo, medicina já faz isso há muito tempo, mas que no direito a gente está começando aqui no Brasil agora. O pessoal escrever com mais de uma pessoa escrevendo e tal. E é um negócio bem legal. Quando você ainda está dentro de casa e pode debater isso, que nem a gente pegou, ela fez uma parte, eu fui olhar, sugeri, a gente ficou sentando, eu lia, daí ela falava, eu não gostei desse parágrafo, tá confuso, daí a gente reescrevia de novo, e agora? Pô, é um negócio, uma experiência bem interessante mesmo, que eu acho que vocês já estão começando a vivenciar com esse TCC, que é escrito a 3 mãos, mas não é para cada um escrever uma parte. Quando é escrito a 3 mãos, todo mundo tem que participar de todas as partes. Essa que daí o trabalho fica legal, daí o trabalho fica bacana. Professor, e com essa grande quantidade de escrita, né, que o senhor tem, o senhor deve viajar bastante para eventos, palestras, enfim, várias situações que o senhor é chamado para dar uma palavra, para explanar mais sobre o assunto. E a gente queria saber se tem alguma situação assim pitoresca que o senhor lembra que já viveu em uma dessas tantas viagens. Poxa, já, cara. Eu já teve uma, eu não vou falar da onde é, que depois eu falo pessoalmente, não para ficar, né, gravado, mas quando eu comecei, não foi nem palestra, foi uma aula que eu fui dar uma vez, e daí, pro começo do curso, era no começo da vida acadêmica, assim, daí chamaram, assim, falaram, vai ter um evento de abertura de alguma coisa. Daí eu peguei e fui lá, né? Tava lá esperando, aí falou, você não pode assistir? Eu falei, vou lá prestigiar e tal. Daí eu fiquei lá na plateia, tinha umas 400 pessoas, só fiquei lá, tranquilo. Daí o cara que era o apresentador do evento falou, daí depois era um evento também de uma ONG que era bem ativista e tal.
Daí o cara chegou e falou assim, professor Silvano, vem aqui e fale com o pessoal. Daí isso é um negócio que você não estava esperando, né? Daí eu cheguei e falei, meu Deus, 400 pessoas. Daí eu não sabia o que falar. Como era um negócio de uma ONG e tal, daí eu falei, é isso aí, pessoal, vamos lutar pelos nossos direitos. Daí todo mundo se vibrou assim. Daí foi a minha participação. Eu falei, meu irmão, que coisa mais surreal. Você não espera que você vai falar e você é chamado para dialogar e tal. Já passei muita vergonha. Eu lembro que quando eu fui, eu tive uma felicidade na PGEL no começo da carreira de ser eleito para o Conselho Superior, né? Daí eu fui do Conselho Superior da PGE aqui do Estado, daí eu peguei e me chamaram para fazer o discurso da posse dos conselheiros daquela gestão. Pô, daí eu me emocionei, né? Quando eu lembrei de toda a trajetória, daí comecei a chorar, pô, não conseguia falar. Daí eu não conseguia falar, só fiquei chorando. Daí tem um amigo meu que ele foi desembargador eleitoral aqui, que também é procurador, e daí ele pegou, e ele também é chorão também, né? Daí ele contou que daí lá dele, quando ele foi para ser desembargador também tomar posse, começou a chorar também. Daí a gente pode ver que a gente vai falar em público para coisa assim que é mais emotiva. Daí os dois começam a chorar. A gente é um amigo que chama Fred Carvalho, um grande colega, um grande amigo. Que me confidenciou que ele também é chorão. Já foi presidente da nossa associação várias vezes e tal. Um cara bem bacana. Professor, a gente, uma pessoa contou uma história pra gente que o senhor já chegou até a encontrar cantores, assim, famosos nos voos que o senhor fazia. Já teve o Wesley Safadão, pô. O Wesley Safadão tentou pegar... Eu não conhecia que era o Wesley Safadão quando eu vim pra cá. Ele era daquela banda Garota Safada. Claro que o cara não deve nem lembrar, né? O cara já voou um milhão de vezes, né? O cara pegava, na época ele pegava ainda voo comercial, né? Daí eu vindo de São Paulo, eu sempre tento, quando dá, pegar uma poltrona que, como eu sou um pouco alto, que tem um pouco mais de espaço na cadeira. Sempre pega saída de emergência, né? Daí eu sempre tento pegar aquela poltrona. Você paga 30 conto a mais, 40 conto a mais para ter um espaço maior, né? Daí eu cheguei lá, daí tava o Wesley Safadão na minha cadeira. E eu não conhecia, pô, o que era o Wesley Safadão na época. Daí eu peguei e falei, olha, senhor, por favor, acho que o senhor se enganou, essa aqui é a minha poltrona. Daí, eita, acaba de sorte. Eu falei, não é sorte, isso aqui é um produto, né, que o senhor pode adquirir na sua próxima passagem. Daí ele foi para a poltrona do lado, né? Daí ele pegou, daí chegou um outro passageiro, e daí ele também estava na poltrona do cara. Daí chegou a comissária e tal, e falou, onde que é a sua poltrona? Daí foi lá e levou ele para a poltrona dele. Na hora que chegou aqui, os caras não sabiam, o cara estava saindo do Faustão, pô, ele com a banda inteira e tal. Na hora que chegou lá em Recife, tinha um rapaz, na época que eu vim para cá, eu nem tinha comprado carro ainda, né? Daí eu fiz amizade com um cara que trabalhava com transporte, o cara ia lá me buscar, trazia, eu avisava e tal. Na hora que chegou lá, o cara, caramba, é Garota Safada, Wesley Safadão. Eu falei, pô, esse cara sentou na minha poltrona lá. Ele falou, você não conhece que é o Wesley Safadão? Eu falei, não conheço. Daí o cara me fez escutar de Recife para Caruaru, Garota Safada, daí eu conheci quem era o Wesley Safadão. Foi essa vez. Aí teve uma outra também que o Grafite, pô, sentou do meu lado, jogava no Santa Cruz, e eu torço, né, pelo São Paulo, e o Grafite destruiu no São Paulo, né? Daí tava o Grafite, de repente sento o Grafite do meu lado, assim. Daí eu falei, você é o Grafite, não é? Daí ele falou, sou, né? Daí eu falei, caramba, cara, posso bater uma selfie e tal com você? Daí eu tietei, daí tirei a foto com o Grafite, mas não fiquei puxando assunto para não atrapalhar a viagem dele, mas foram as experiências de voo de famosos que eu acabei tendo. Agora, do Wesley Safadão marcou porque eu não sabia nem quem era. Eu não fazia nem ideia quem seria o Wesley Safadão, que depois virou um fenômeno nacional, né? E tal. E tem umas músicas que são bacanas, não vou mentir que tem umas músicas legais aí para uma festa que são engraçadas. Tem quem não goste, mas eu gosto de várias músicas dele hoje em dia. Naquela época eu não conhecia nenhuma, mas hoje em dia eu já conheço um monte.